Olá, queridos familiares, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o professor Gabriel Gonçalves, professor e diretor do Seminário Teológico Acer. Hoje estamos iniciando o Conversando com Deus no livro de Salmos. Nós vamos conversar com Deus nos Salmos primeiro. Isso é uma oração. A oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Quando nós estamos meditando na palavra, nós estamos deixando Deus falar conosco. E quando nós oramos, nós estamos falando com Ele. Quando nós lemos a palavra e oramos, isso se transforma em uma conversa, em um diálogo. Não fica algo monótono, só uma pessoa falando. Por isso que eu coloquei o título deste programa como Conversando com Deus em Salmos. É o primeiro livro em que vamos conversar com Deus. Salmos primeiro. Vamos ler? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Iniciamos a conversa com Deus falando. Agora é o momento de falarmos com Ele por meio da oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iniciamos esse diálogo nesta tarde com o Senhor, dando a Ti a glória devida ao Seu nome. Pai, acabamos de ouvir a Tua voz lendo o Salmo 1. E no verso 1 o Senhor já nos instrui dizendo que como é feliz, como bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a nos afastarmos dos ímpios. Ensina-nos a evitarmos ouvir os conselhos dos ímpios. Senhor, aquelas pessoas que não levam o Senhor a sério, que toca a vida como se o Senhor não existisse. O ímpio é aquele que deixa com que o sistema de valores que ele tem governe a sua vida, suas decisões, suas palavras, seus negócios. Senhor, ensina-nos a afastarmos dos ímpios, a não andarmos segundo o conselho dos ímpios, mas sim o conselho dos justos, de pessoas que não apenas estão na igreja, mas de pessoas que estão seguindo os seus conselhos na Tua palavra. Pessoas essas que conhecem o Senhor, mas conhecem também a palavra que o Senhor inspirou. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a seguir o conselho, não dos ímpios, mas os conselhos dos justos. Senhor, eu também lhe peço que o Senhor nos ensine a não se deter no caminho dos pecadores. Sim, Senhor, a não se deter, a não perder tempo com pessoas que se rebelaram contra o Senhor, contra a sua vontade,
que erram o alvo, transgride os seus preceitos divinos de forma deliberada, de forma premeditada, de forma proposital. Senhor, nos ajude a nos aproximarmos não dos pecadores, mas usarmos o nosso tempo para falarmos com pessoas santas, pessoas que estão andando e trilhando o caminho da santidade, que se afastam do mal, pessoas essas que abominam a iniquidade e amam aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é modesto. Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço também que o Senhor possa nos ajudar e nos ensinar a não nos assentarmos na companhia dos zombadores. Sim, Senhor, nos ajude a não perdermos tempo com pessoas que zombam de Ti, que zombam de Cristo, do Espírito Santo, pessoas que escarnecem da divindade, das coisas de Deus, dos preceitos de Deus, que o Senhor instituiu nesta terra, como a igreja. Senhor, em nome de Jesus, coloque em nosso caminho pessoas que levam a Ti a sério, que não brincam com as coisas sagradas, que não profanam as coisas divinas, mas têm reverência ao Senhor e à Tua palavra. Senhor, a Tua palavra também diz no Salmo 1, verso 2, que o homem que é feliz, bem-aventurado, ele, ao contrário de se aproximar de pessoas que não querem saber de Ti, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A sua satisfação é a Tua palavra. E é na Tua palavra que esse homem, esse varão, esse cristão medita de dia e de noite. Senhor, nos ajude a meditar na Tua palavra de dia e de noite. Ajude-nos, Senhor, a quando nos assentarmos para ouvirmos a Tua voz, não termos pressa em fechar esta palavra. Senhor, que a gente possa nos alimentarmos dessa palavra de dia e de noite, que a gente possa ler a palavra, meditar na palavra e deixar que a palavra ministre em nossos corações, mais do que as mensagens que chegam no nosso WhatsApp, no direct do nosso Instagram, as notificações que chegam do YouTube, de vídeos, de notícias do Google. Senhor, que a gente gaste tempo do nosso dia, que é muito precioso, com a Tua palavra, porque é nesta palavra que podemos ouvir a Tua voz e receber os Teus conselhos, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o homem que é feliz, o homem que é bem-aventurado, no verso 3, é que ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, ele prospera. Senhor, nos dê a graça, nos capacite, meu Deus, em nome de Jesus, a sermos como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sim, Senhor, a sermos cristãos constantes naquilo que nos propormos a fazer. Se formos para lermos a Bíblia, que a gente possa ler a Tua palavra e só terminar depois que o tempo que nós determinamos em ler, em meditar, em estudar a Tua palavra, acabe, se encerre. Fora isso, que as distrações, Senhor, não roubem o nosso tempo com a Tua palavra, com a Sua lei, com os Seus mandamentos. Senhor, nós sabemos que aquele que é constante, aquele que é sólido, aquele que é firme em suas decisões para com a Tua palavra, ele dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Sim, meu Deus, que o Senhor possa vitaminarmos com o fruto do Espírito, para que no tempo certo, no tempo oportuno, quando os muitos cenários da vida exigirem de nós o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a paz, a temperança, o domínio próprio. Senhor, que as situações que aparecerem durante um dia,
Que seja o tempo certo de nós manifestarmos o fruto do Espírito para cada pedido que a situação exigir. Para aqueles que estão com ódio, que a gente possa dar o fruto do amor. Para aqueles que estão inquietos, que a gente manifeste o fruto da paz. Para aqueles que estão tristes, que a gente manifeste o fruto da alegria. Para aqueles que são maus, que a gente manifeste o fruto da benignidade. Para aqueles que não têm paciência com o próximo, que perdem a paciência facilmente, que a gente possa manifestar o fruto da longanimidade. Para aqueles que não têm controle de suas ações, de seus pensamentos, que a gente possa manifestar o fruto do domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz no verso 4 que, ao contrário do homem que é muito feliz, os ímpios não são assim. Como o Senhor disse, eles são como a palha que o vento leva. São pessoas inconstantes. E é por conta disso que eles não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar a graça de vivermos como justos, como um varão perfeito, como um cristão que é bem-aventurado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a gente não se assemelhe aos ímpios e nem se torne como um deles. Sim, Senhor, que a gente se afaste de completo do pecado e dos pecadores, pois sabemos que um abismo chama o outro abismo. Sim, meu Deus, como diz a Tua palavra, o Paulo disse para não nos conformarmos com o mundo. Tiago disse para não sermos amigos do mundo. E João ele vai dizer para não amarmos o mundo, para que assim não sermos condenados com o mundo. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a viver esta palavra, a meditar, Senhor, nesta palavra e a orar esta palavra em nome de Jesus. Amém.